Voltando. Vou avisar aqui o pessoal no grupo. Estamos voltando. A gente vai ter companhia de uma obra aqui no meu apartamento, mas tá tudo certo, né? Acontece. E muito animado, muito feliz. Tem muita gente aqui querendo, se esforçando, né? Aproveitando, usando o sábado, o proveito do estudo. Saibam que são essas coisas que fazem a gente ter sucesso e a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Eu imagino que muita gente aqui iria, por exemplo, queria ter aproveitado sexta-feira, saído, dormido tarde, mas vocês estão aqui se preparando, estudando, abdicando de fazer coisas que vocês gostariam de fazer para estar estudando. Isso, por si só, já mostra o quanto vocês estão comprometidos e o quanto isso é um primeiro passo para que vocês alcancem o sonho de chegar e alcançar a universidade. Gente, às vezes a gente fica frustrado, às vezes a gente fica com medo, muita ansiedade, tem que decidir um monte de coisa, e eu entendo vocês, eu já passei por isso, tá? Eu já vivi esse momento que vocês estão hoje vivendo, e ele passa, tá? O mais legal para dizer para vocês é que ele vai passar, e vai valer a pena, sobretudo vai valer a pena, porque para muita gente vale. Tiago, eu preciso estudar todo dia? Olha, seria muito bom se você estudasse todo dia. Seria, assim, vocês indo para a escola, vocês estudando nas horas vagas, aproveitando o fim de semana para estudar. Isso vocês já estão na frente de 90% das pessoas que fazem o Enem. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, tá, algumas dicas de como fazer a prova do Enem. Muitos aqui devem ter me acompanhado na palestra que a gente dá no início, né? Eu sou o Thiago, sou prof de Sociologia, sou coordenador do HF Saber. A gente mandou mensagem para todo mundo, né? No momento da inscrição e tudo mais, já devem me conhecer um pouquinho. E a minha história é uma história muito curiosa nesse sentido, porque eu estudei alguns meses para passar na URGS pela segunda vez, e hoje eu vou contar para vocês como que eu fiz isso. E lembrando, né? Quem estava na palestra lembra que eu falei, eu não era nenhum aluno especial, ia mal em várias matérias. Da mesma forma, eu consegui passar usando essas técnicas, porque a gente sempre pode fazer as coisas de uma forma um pouquinho mais fácil, né? Tudo tem método na vida, e método é a chave. E hoje eu vou contar para vocês uma coisa que eu sempre conto para meus alunos sempre agradecem muito, falam, prof. Thiago, que legal que tu que tu me abriu essa luz, porque realmente faz a diferença, tá? Então, vamos começar agora a falar sobre esses pontos, e eu vou contar para vocês como é que foi quais as técnicas que eu usei para me preparar durante 5 ou 6 meses para passar na URGS pela segunda vez. A primeira vez eu passei no vestibular e a segunda eu passei pelo Enem. Tá? Essas dicas que eu vou dar para vocês, por óbvio, são pelo Enem. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Não? Blue Dragonfly. Eu adoro esse perfil. Vamos lá então, galera. Como eu falei para vocês, eu sou licenciado, né, em Sociologia, em Ciências Sociais pela URGS. Hoje eu estudo Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público, com uma bolsa de estudos, e também faço Relações Públicas na URGS. E esse curso de Relações Públicas eu passei pelo Enem, estudando de uma forma muito específica, que eu vou contar para vocês hoje, tá bom? Então, a gente aqui vai fazer uma separação rapidinha, a gente vai aprender a se preparar para a prova, a gente vai entender o que mais cai, o que é sociologia, o que é sociologia política, mas a gente vai ficar mais na parte aprendendo a se preparar para a prova. Gente, antes da gente estudar os conteúdos, é muito importante que a gente estude a prova em si. O
quer dizer com isso, Thiago? Tu acha que eu não tenho que saber o conteúdo da Mesopotâmia, da antiguidade, que eu estava vendo lá com o Matheus? Não, não, não. Vocês têm que saber. Mas como é que o Enem cobra essas questões? Como é que o Enem cobra, no geral, as questões? Se vocês pegarem a prova do vestibular, da URGS ou das federais, são provas com muito conteúdo. Ou seja, qual foi... e são perguntas muito diretas, às vezes. Como, por exemplo, qual foi a primeira civilização a ter uma escrita? Qual foi a primeira forma de escrita na civilização antiga? Aí tu vai ter que lembrar, putz, é lá cuneiforme, eu acho. Ou seja, é muito direto. Só que no Enem, as perguntas não são diretas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, na verdade, 90% das vezes, as perguntas, elas são muito interpretativas. A gente não precisa saber no detalhe que é cuneiforme, mas a gente precisa saber que naquela civilização específica não tinham várias coisas, e que na antiguidade a precariedade era muito grande. Qual foi a importância da escrita para o avanço civilizatório? Então, normalmente as questões do Enem, elas são muito contextuais. E o bonito disso é que a gente não precisa saber exatamente que era cuneiforme, supostamente a primeira forma de escrita. Mas a gente precisa entender contextualmente o que aquilo representa, e muitas vezes as dicas das respostas, elas estão no próprio texto que nos é ofertado. Então, como que a gente se prepara para essa prova estranha que não me pergunta diretamente as coisas? Por exemplo, vocês nunca vão ver uma prova de linguagens em que vocês têm que assinalar a alternativa que preenche os As. Esse A, o primeiro A é sem crase, o segundo A é com crase, o terceiro A é com HA, porque na URGS, por exemplo, no vestibular da URGS, tem muito disso. Tu tá lendo o texto, não tem ali sobra o espaço, e tu tem que saber qual é a palavra certa para completar, e normalmente essas palavras que precisam ser completadas, elas são em relação às regras gramaticais. O Enem não vai cobrar assim de vocês. O Enem vai dar um texto e vocês vão ter que interpretar ele. Tiago, isso é bom ou isso é ruim? Eu enxergo como muito positivo, porque tu não precisa saber que a crase é a junção do artigo e da preposição, que ela vem sempre antecedente de um substantivo feminino ou em determinadas circunstâncias. E vocês não precisam saber no detalhe. Claro que é importante, se souberem, é melhor. Mas vocês não precisam saber exatamente isso. Vocês precisam entender aquele texto, interpretar aquele texto, e assim assinalar a questão que se aplica, a alternativa que se aplica melhor para aquela pergunta que está sendo feita para vocês. Então, como é que a gente faz essa prova? Como é que a gente se prepara para essa prova? A gente se prepara, pessoal, simulando ela. O que eu quero dizer com simular? Gente, vocês têm que fazer todas as provas, de preferência. Vocês têm que pegar a prova do Enem e entender como o avaliador, como a banca está fazendo as perguntas. Porque vai ficar muito mais fácil depois, se vocês entenderem como são feitas as questões do Enem. Gente, vocês imaginam, eu já tive muitos alunos que chegaram para a prova e simplesmente não sabiam onde estava a redação. Você sabe onde está a redação? Quem aqui já fez o Enem sabe. No meio da prova. No meio da prova, Yasmin. Exatamente. Aí tu imagina o mico, tu tá nervoso, é a prova da tua vida, e aí tu chega e chama o fiscal e fala assim, fiscal, meu caderno de prova não tem a redação. Porque tu não sabe nem onde tá a prova. O que eu quero dizer com isso? Porque a redação, ela tá no meio entre entre linguagens e ciências humanas. Tu nervoso, sabendo que tu tem pouco tempo, aquele fiscal lá tirando a etiqueta do tempo, vocês lembram, quem já fez o Enem sabe que é por etiqueta, vocês não podem usar relógio, vocês não sabem, só tem etiqueta do tempo, meia hora, ele vai lá e tira, meia hora, ele vai tirando em meia hora o tempo de vocês. E é assim que vocês têm que seguir. Desesperador. É bem desesperador. É desesperador, pessoal. A Yasmin tem razão, é desesperador. Só como é que a gente torna esse processo mais tranquilo?
é relativamente simples. É a partir da simulação. O que tu quer dizer com isso, Thiago? Simular. Gente, simular é fazer a prova nas mesmas condições que vocês vão ter que fazer ela depois. Exatamente. Exatamente. Yasmin, como é que são as condições de prova? Não pode usar relógio, só pode usar uma caneta Bic. Tem que ser Não pode estar com o telefone, tem que estar embaixo, dentro de um plástico com trava e embaixo da carteira. E o quê? Desligado. E desligado, porque se ele tocar, tu é desclassificado. Exatamente, porque quando tu entra na sala, eles falam para ti, olha, desliguem os telefones. Gente, eu tirava a bateria do meu celular, que nem doido. Tirava, pra não ter risco. Eu também fiz isso, fico com muito medo dele tocar do nada, por mais que esteja desligado. Exatamente. No segundo dia, eu deixei em casa, nem levei. Gente, vocês entendem que a prova, ela tem os seus desafios, mas vocês têm que estar preparados emocionalmente para fazer ela. Vocês têm que estar preparados emocionalmente, porque vocês sabem que são 5h30, vocês têm 90 questões para fazer, vocês têm pouquíssimo tempo, 1 minuto e pouco, 2 minutos para fazer cada uma das questões. Então, se vocês não tiverem em paz, não tiverem dormido no dia anterior, claro que às vezes a gente sempre dorme mal. Um dia antes da prova do Enem, a gente sempre dorme mal, é inevitável. Por quê? Porque, eu só vou poder fazer aquela prova depois de 1 ano. Se eu só tenho uma chance em 1 ano, será que não seria bom eu tentar me preparar para a prova? Vou ter uma chance só. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a prova. Sem choro. Façam a prova. Ai, Thiago, mas como é que eu vou fazer essa prova? Gente, não tem mistério. Vocês vão para os quartos de vocês imprimem a prova, vocês botam um cronômetro, um timer, 5h30, e começa a fazer a prova. Começou a tocar o timer, vou no banheiro. Bom, beleza, vou no banheiro. Posso ir no banheiro, sabe que vocês têm pouco tempo. Eu iria pouco no banheiro. Iria só umas 3 vezes no banheiro para dar um descanso para a cabeça, porque as letrinhas começam a se mexer depois de tanto tempo de leitura. É um caos. Ai, Thiago, mas tu tá me assustando. Gente, eu não tô assustando. Eu tô trazendo a realidade para vocês e tô dizendo que essa realidade, ela fica muito mais tranquila no momento que vocês se preparam e fazem a prova antes. Porque a gente adquire uma coisa chamada consciência de prova. O que é essa consciência de prova? Um negócio que eu falava muito. Gente, consciência de prova é quando tu consegue aprender mais ou menos quanto tempo tu pode ficar em cada uma das questões. Ai, Thiago, mas eu quase sei essa questão, pula. O quase sei é o pior. Eu já vi gente se desesperando na prova, porque ficou às 4 horas na primeira prova. Só que tem outras 45 questões para fazer. Vocês têm que ler toda a prova. Mas beleza, vamos falar sobre a simulação. Então, o que eu ganho simulando? Eu ganho consciência de prova. Eu entendo como o Enem cobra as questões. Eu entendo como quanto tempo eu posso deixar em cada uma das questões. Eu vou entendendo também o que o Enem está me pedindo, o que o INEP está me pedindo. E, sobretudo, é a mesma coisa assim, vocês chegaram se alguém joga futebol, eu gosto desse exemplo. O cara o Gabiru, que é colorado aí, o Gabiru, quando ele pisou no campo lá no final da Mundial, no Inter, lá em 2007, 2006, o Gabiru tava nervoso. Mas se o Gabiru nunca tivesse entrado em campo, ele ia estar muito mais nervoso. Só que o Gabiru, ele treinou milhares de horas, centenas de milhares de horas, até estar lá. Ele estava nervoso, mas ele não estava tão nervoso, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que esperar alguém chutar a bola para ele poder chutar gol. Ele sabia. Agora, se vocês vão para a prova sem saber o que fazer, cara, vocês vão ficar muito mais nervosos, muito mais ansiosos, e aí vocês vão acabar errando questões que vocês poderiam estar acertando se vocês estivessem mais tranquilos da cabeça. Vocês poderiam estar lendo toda a prova para encontrar as questões fáceis. Enfim, estou entrando aqui numa outra parte. Vamos lá. Gente, o que significa? Treino, tá? Treino. Lembrem sempre, o Tchau De Leon falou que eu tenho que ser que nem o Gabiru, tenho que treinar muitas horas antes de ir para o jogo do Inter. Então, treinem, façam
treinem, porque assim vocês vão se sentir muito mais seguros da prova. Vocês já vão ter entendido como é feito como o Enem cobra vocês. Condições iguais de realização. Aquilo que a gente falava, pessoal, imprimam a prova, usem só uma caneta. Ai, Thiago, eu vou fazer uma pausa aqui para olhar o Twitter. Não, né? Você tem que tirar a bateria, você tem que ficar com o celular desligado. Como é que tu vai no meio da prova olhar o Twitter? Ou melhor, eu vou olhar o TikTok. Ai, Thiago, eu tô muito estressado, eu vou dar uma olhadinha aqui no TikTok para ver se alguém me respondeu. Não! Vocês têm que separar aquelas 5 horas e meia, desligar o celular e aprender a ficar com a bunda sentada na cadeira por 5 horas e meia fazendo uma prova, lendo. Gente, isso ajudou tanto, isso me ajudou tanto. Gente, pensem bem, eu estudei 5 meses. E os 5 meses que eu fazia, todo domingo eu fazia as provas. Todo domingo eu fazia as provas. Tiago, só com isso eu passo? Não. Não, né? Você tem que estudar também outras coisas. Tem que estudar em outros tempos. Mas vocês já vão ter, olha, um percentual muito significativo da prova, porque vocês vão entender como o Enem cobra, vocês vão estar tranquilos na hora da prova, aí vocês têm que começar a aprender mais conteúdo. Quanto mais conteúdo vocês tiverem, melhor. Então, depois que essas condições de realização da prova, elas têm que ser, assim, o mais parecidas possíveis. Tem que avisar toda a família, dizer, pessoal, não, por favor, não me incomodem, não me chamem, eu não posso falar nada, agora eu tenho que ficar aqui 5 horas e meia fazendo essa prova. Ah, Thiago, terminei antes. Não, tranquilo, terminou antes, beleza. Thiago, eu não consegui terminar a prova antes das 5 horas e meia. Já tem um ponto. Tu sabe que tu tá gastando muito tempo em algumas questões e que tu tem que corrigir isso, porque tu tem que chegar até o final da prova. Então, e com isso, né, a gente vai adquirir esse troço chamado consciência de prova. Pessoal, qual a minha dica, tá? Usem os domingos. Vocês vão ter aí muitos e muitos domingos até a prova do Enem, tá? São vários domingos, não sei se são 21 agora, mas são muitos e muitos domingos. E aí vocês vão fazendo, né? Linguagens, ciências humanas, enfim. Tem muitas provas para vocês fazerem, muitas e muitas. Começa em 2009, tá? Vocês têm, olha, são 11, 12, 13, 14 provas para vocês fazerem. Então, tem muita prova para testar. Comecem com as mais antigas e quanto mais perto tiver do Enem, vocês vão estar fazendo as mais próximas, que são as mais próximas do próximo Enem, tá? Gente, isso aqui me salvou, isso aqui fez eu ser aprovado, isso aqui fez meu irmão ser aprovado, isso aqui fez um monte de aluno ser aprovado. Ratifico, usem o domingo, que vocês vão estar, pessoal, há muitos domingos. Aí vai chegar o domingo do Enem e você é só mais um domingo que eu vou fazer a prova. Thiago, eu não consegui todo domingo, tranquilo, mas faz alguns. Thiago, precisa ser no domingo? Não precisa ser no domingo, mas por que eu indico o domingo? Porque o domingo vocês não estudam, vocês não trabalham, não tem justificativo. Agora, Thiago, eu acho que eu vou usar depois da escola, eu chego a eu vou fazer depois da escola. Tranquilo, já vai estar meio cansado, aquela coisa toda. Mas por isso que as condições iguais não vão ser tão iguais se vocês fizerem dia de semana, mas vale a pena. Entre fazer dia de semana e não fazer, sempre fazer dia de semana. Então, pessoal, tem muita oportunidade para vocês fazerem, tá? Muitas e muitos e muitos e muitos domingos. Façam isso, que dá muito certo. Então, gente, não esqueçam, proibido, né? Celular, conversar, xingar no Twitter, olhar para o lado. Se vocês ficarem olhando muito para o lado, o fiscal vai vir incomodar vocês. Se tocar o celular, vocês vão ser desqualificados. Dá para levar a bolachinha, dá para levar umas comidinhas, levem chiclete, levem chocolate para dar uma ativada, levem 2 canetas de preferência. Se vocês esquecerem a caneta, não se tucanem, alguém vai ter. Tem gente que leva 20 canetas na prova, porque vai que as 20 param, né? Tem gente para tudo. Tem gente que é... Aí sim, essa pessoa é preparada, né? Ela leva 20 canetas. Lembrando, só caneta preta, né? Eu acho que é só preta, pode. Sim, só preta. Só preta. Então, levem canetas pretas. Uma coisa que às vezes na consciência de prova que a gente não consegue fazer é passar grade, né? Você tem que se lembrar que você não pode, né, terminar nas 5 horas e meia, você tem que terminar ali pelas 5 horas para poder ter meia hora, tá? Meia hora para poder passar a grade.
Eu já vi gente indo muito bem no Enem, porém, errando a grade. Porque, por exemplo, a questão 1 é a A, a questão 2 é a B, a questão 3 é a C. A questão 4, eu marco a alternativa da 5. E aí eu erro todas as outras de baixo. Então você tem que ter muita atenção, tem que fazer com muita calma. E eu super indico vocês reservarem os últimos 30 minutos, e eles avisam, os últimos minutos eles avisam. Então, quando eles avisarem, ó, tá na hora da gente começar a passar as alternativas para a grade. Tiago. Oi. Eu acabei fazendo isso no último Enem que eu fiz, só que foi em matemática. Eu tinha certeza que as respostas estavam certas, só que eu marquei nas outras questões na grade, tipo, era da 4 a resposta, botei na 5. Não acredito. Sim. Aí eu sabia a resposta da 5 e tinha colocado errado. Isso foi 3 vezes. Nossa. Eu tava muito desesperada porque faltava pouquinho para acabar. Ah, não tem um exemplo de grade aqui. Depois eu trago para vocês, mas a grade é super tranquilo, é um número, e aí vocês têm que marcar A, B, C, D, ou E. Aí vocês circulam, vocês pintam a questão que é a correta para vocês, tá? E assim sucessivamente. Então, separem aqueles 30 minutos finais para poder fazer isso. Pessoal, todo mundo me acompanhando aqui? Sim. Tudo certo? Eu queria fazer um comentário. Claro. Outra coisa muito importante também é sempre cuidar muito o horário, né? Porque não adianta tu responder tudo e não dar tempo de passar para o cartão de resposta. Exatamente. Então, por favor, os últimos 30 minutos separem para fazer essa passagem das alternativas, porque não é tão simples, né? Tu tem o cartão de resposta, mas tu tem que ir um a um. Questão A, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Pessoal, então, assim, quanto mais provas vocês fizerem, mais acostumados vocês vão estar, mais tranquilo vai ser no dia da prova. E depois de fazer muitas vezes o tipo de questão, tu vai te acostumar com a forma que o Enem te cobra, tá? Gente, vamos passar para uma outra dica em relação à estrutura de questão do Enem. A estrutura da questão, ela é sempre muito, ela é padronizada. A gente tem um texto de apoio, que é aquele famoso textão, o tijolão, que a gente tem que ler. A gente tem o comando. O que é o comando? É o que o Enem está te perguntando, tá? E a gente tem as alternativas, que são as possibilidades de alternativas certas que a gente tem para marcar. Lembre-se disso, são três grandes formas, e essas formas, e essa organização, a gente pode inverter ela. O que significa isso? Ó, vou passar aqui para mostrar para vocês. Aqui, a gente tem um texto de apoio. Olha só, essa aqui é uma questão muito famosa do Enem, do Pajubá. Cara, olha esse textão, velho. São 1, 2, 3, 4 parágrafos. Olha aqui isso aqui. Isso aqui é um... Não tem nem parágrafo separando. Então, é um textão. E, às vezes, a gente tem que ler o textão, ler o comando, ler as alternativas, voltar para o texto. Por que eu falava antes? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, é o texto que vai conseguir trazer e indicar para vocês qual a alternativa correta. Aí tem o comando. O comando, como bem diz, é um comando. Ele diz assim, ó, é uma ordem que tu tem que fazer na relação à questão. E a partir dele é que tu vai procurar a questão no texto. Ó, então aqui, da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... Cara, ele tá dizendo para você, ó, o Pajubá é um dialeto, ele é um patrimônio linguístico, e ele é tudo isso por quê? Aí, tu tem que botar a alternativa do porquê é um dialeto. Por que ele é considerado um patrimônio linguístico. Então, o comando é esse textinho intermediário entre o texto, o textão e as alternativas. Pessoal, vocês têm que ficar muito ligado no comando. É o comando que vai dizer o que vocês precisam, de fato, responder. Porque não é o texto que vocês respondem, é o comando. Às vezes, a sacanagem do Enem é que tem alternativas corretas, mas que não respondem ao comando.
Aí a gente vê, olha só, parece super interessante isso aqui, tá certo isso aqui, essa alternativa aqui tá certo. Tá certo, mas não é isso que o texto não é isso que a questão tá te pedindo. Ele tá te sacaneando. Então, a gente tem o textão, o comando e as alternativas, ok? As alternativas é onde a gente precisa, né, de fato, marcar. Pessoal, o que eu sempre indico para vocês? Em vez de vocês começarem a ler o textão, tá? Em vez de vocês lerem o textão primeiro, por favor, leiam o comando antes e as alternativas. Ó, isso aqui é uma questão que eu fiz, tá? Eu mudei a ordem aqui. No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, ou seja, o que é o poder? A gente tem que saber o que são os três poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o cara que faz, o legislativo é que faz a lei e o judiciário é quem fiscaliza a lei. Então, já sabemos aqui, ó, a gente está falando sobre o legislativo, sobre os deputados, sobre os senadores, sobre os vereadores. Então, no âmbito legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Olha só que vamos raciocinar aqui nesse comando. Não sei do que se trata o texto ainda. Dentro do legislativo, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação. O que ele está dizendo? Tem gente que não está sendo representada na sociedade. Ou seja, por quê? Porque o legislativo ele é eleito por meio do voto, e aqui no comando ele está nos dizendo que tem gente que não está sendo representada lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, lá nas câmaras de vereadores municipais. Ou seja, o comando já está nos dizendo um monte de coisa aqui. Para a gente reverter essa subrepresentação, ou seja, essa falta de pessoas representadas, o Estado está implementando o quê? Lei de combate à violência doméstica. Olha, combate à violência doméstica não tem muito a ver com representação de algum grupo na política. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Isso aqui pode ser interessante. Programas de mobilização política nas escolas. Acho que não sei se parece certo. Propaganda de incentivo ao voto consciente. Acho que não, né? Voto consciente não tem muito a ver com ser consciente ou não. Apoio financeiro às lideranças femininas. Opa, feminino. Poder Legislativo Brasileiro, quadro de subrepresentação. Aí a gente lembra, poxa, quantos deputados, quantas deputadas ou quantas senadoras a gente tem no Brasil? Pô, tem pouca mulher na política. Isso vocês podem olhar para a política, vocês já sabem que tem pouca mulher lá. Então, a gente nem leu o texto ainda. Cota de gênero, a gente fica com duas alternativas, né? Cotas de gênero nas candidaturas partidárias e apoio financeiro às lideranças femininas. Pessoal, a gente sequer lê o texto ainda. E a gente tem isso aqui, Lei de Combate à Violência Doméstica. Não é a violência doméstica que faz com que as mulheres não participem na política. Programa de mobilização política nas escolas. Eu não tenho conhecimento, a gente não tem conhecimento disso aqui. Propaganda de incentivo ao voto consciente. Não necessariamente votar numa mulher é votar consciente. Tá? Então, essas alternativas aqui, a gente pode descartar, a gente fica com duas. Vamos ler o texto. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É de fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Pessoal, hoje, agora... a gente lê o texto, a gente sabe, olha, está falando das mulheres, tem poucas mulheres na política, e existe alguma coisa que o Estado brasileiro está fazendo para que mais mulheres participem da política. A gente leu esse texto, e esse texto agora nos clarificou. E a gente conseguiu eliminar essas alternativas. E agora, a gente tem que decidir. Só que o que vocês teriam que saber aqui para essa questão? Bom, sem saber o conteúdo em si, vocês já aumentaram muito a chance de acertar. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias, propaganda e apoio financeiro às lideranças femininas. Essas duas alternativas poderiam estar certas. Só que a gente tem que saber que há uns anos atrás foi aprovada uma lei
que faz uma reserva obrigatória para que as mulheres se candidatem. O que eu quero dizer com isso? Quando um partido ele vai lançar as candidaturas para a Câmara Federal, por exemplo, o partido não pode lançar só homens. Existe uma cota mínima de mulheres que precisam ser lançadas. Aí está o conteúdo. E aí, o que a gente sabe? Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Tiago, eu não sabia dessa informação que tem um mínimo de mulheres que precisam ser candidatas. Ok, agora tu sabe. Segundo, vocês entenderam que, tipo, vocês não precisariam saber disso para aumentar em 50% a chance de vocês acertarem essa questão? E ficou, e o exemplo que eu trago aqui é que se a gente faz essa inversão da leitura, a gente lê primeiro o que o comando está pedindo, a gente lê depois quais são as alternativas, a gente sabe o que procurar no texto. O texto, ele está aqui nos dizendo que ele está aqui nos dizendo que que tem poucas mulheres na política, que existe um regime, uma estrutura social institucional, que é fato público notório, que as mulheres estão, no geral, subrepresentadas, blá, blá, blá. Pessoal, vocês entenderam que aqui não fala nada sobre dinheiro, né? Aqui não está falando nada sobre dinheiro. Então, um candidato malandro ia pensar, pô, o texto não está indicando nada sobre apoio financeiro a lideranças femininas. Eu não sei nada disso, eu nunca ouvi falar disso também, mas no texto não está dizendo. Não marca. Se o texto não está fazendo uma mínima indicação, pô, essa é a alternativa correta. Tá bom? De fato, tá. Essa é a alternativa correta. Pessoal, ficou claro agora para vocês um pouco dessa questão da inversão do comando, da leitura. Usem isso. Tá? Usem isso. Alguém aqui já usava? Não? Eu usei para algumas questões, porque teve um momento que eu não conseguia assimilar e eu não aguentava, eu precisava ler o texto. Tá certo, Yasmin, tá certo. Gente, para todas as matérias funciona isso? Não. Eu tô aqui dando aula de sociologia. Né? Eu indico muito que vocês façam em linguagens e em ciências humanas, sobretudo. Isabela, perfeito. Principalmente quando o texto é gigante. Se é um textinho, tá, vai ter que voltar no texto. Bom. Mas se o texto é muito grande, pessoal, vocês demoram, às vezes, 2 minutos para ler o texto, vocês têm 2 minutos para resolver a questão. Então, por favor, testem a inversão da leitura, que vale muito, muito a pena. Essa dica é de ouro. Então, leia sempre o comando antes, tá? Faça a inversão da leitura. Pessoal, aqui é um meme, tá? Antigo, que é um canguru, e é um ex-governador aqui pulando, tá? Ele tá pulando uma... Enfim, é um memezinho para eu trazer para vocês o que eu quero dizer com esse meme. Pessoal, você tem que pular. Thiago, tu tá querendo dizer para mim que eu tenho que pular as questões? Sim, gente. Se vocês não têm nem ideia de como responder aquela questão, você tem que pular. Você tem que pular. Por quê? Porque você tem que ler toda a prova. No momento que vocês leem uma questão, e vocês sabem, puta, eu não tenho nem ideia, prof. de Leon, eu não tenho nem ideia do que essa questão aqui tá me pedindo. Não tenho nem ideia como responder. Cara, pula. Vai para a próxima. Porque não existe nada mais criminoso que vocês terminarem a prova sem terem lido todas as questões. Por que eu digo isso? Pessoal, existem 3 tipos de questão no Enem. As questões fáceis, médias e difíceis. Se vocês acertam as questões fáceis, aquelas consideradas fáceis, você já tem uma baita nota. Tem de 7 a 9 questões fáceis por prova. Se vocês acertam essas questões, vocês já estão aí, ó, opa, já tô no jogo. Só que muitas vezes, sempre, na verdade, as questões estão espalhadas. Elas não estão todas no início, elas não estão todas no meio, nem todas no fim. Então, para que vocês consigam chegar nessas questões, vocês precisam ler toda a prova. E no momento que vocês leem toda a prova, e mesmo não respondendo, mesmo pulando, a cabecinha nossa já está raciocinando aí sobre aquela questão. E aí, quando tu voltar nela, tu já vai ter uma outra percepção sobre aquela alternativa.
Então, por isso que eu digo, você tem que pular, porque você tem que ler toda a questão. Gente, tem muita gente que quer fazer curso que não é tão competitivo, que não é tão difícil assim de passar, que vocês passando, acertando as questões fáceis e chutando boa parte das outras, você consegue passar. E tem que chutar também. Se você não sabe, você tem que chutar. Não existe moralismo nesse sentido. Só que a minha questão é, vocês precisam ler toda a prova. Então, você sabe que existe a TRI, né, que tenta ler se vocês chutaram ou não e tal. Ah, Thiago, eu não vou chutar porque tem a TRI, né? Não, pessoal, chuta igual. Vocês vão ser descontados, o ponto vai ser descontado, mas se vocês não pontuarem, vocês não vão ter o ponto. Ou seja, se vocês não tentam, se eu erro uma questão fácil, certo, mais difícil o mesmo conteúdo, o que acontece? Blue Dragonfly. O que acontece? Se tu erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil, o ponto, a tua pontuação não vai ser tão alta. O que eu quero dizer, por exemplo? A questão 1, as duas questões, elas valem 1, tá? Supondo. 1, vai dar 2. Mas se tu acerta uma questão, se tu erra a questão fácil, tu tem 0. E se tu acerta uma difícil, tu não vai receber o 1. Tu vai receber, tipo, 0,75. Tá? Agora, se tu acerta a questão fácil e se tu acerta a questão difícil, aí tu vai ter ali o 2, tá? Tu tem um pequeno desconto. E não necessariamente do mesmo conteúdo, tá? Não necessariamente do mesmo conteúdo. Mas vocês entenderam aqui que se eu errar as duas, tá bom. Mas é melhor sempre acertar no chute uma questão difícil do que não acertar ela. Então não se Por que preocupe. eles fazem isso? É porque eles teorizam que foi um chute? Na verdade, é um cálculo estatístico, tá? Como é que eu sei quais questões são fáceis, médias e difíceis? São 6, 9 milhões de pessoas fazendo. O mundo segue padrões. E as pessoas acertam mais umas questões do que outras. Porque tem questões que são consideradas mais fáceis do que outras. Essas questões que são mais fáceis, elas têm uma pontuação específica. E as questões mais difíceis, estatisticamente falando, os alunos acertam muito menos. E aí eles sabem que aquela questão é uma questão difícil, porque de 9 milhões que fizeram a questão, só 50 mil acertaram. Pô, essa questão é muito difícil. E aí aqueles 50 mil podem ter acertado chutando, podem ter acertado porque sabiam mesmo o conteúdo, enfim. Então, vocês precisam acertar as questões fáceis para poder chutar as outras também, tá? Então, isso é muito importante. Pula sem medo, pessoal. Não tenha medo de pular. E aí, é interessante isso, porque você simulando as questões do Enem, vocês também vão poder fazer esses pulos. Vocês vão ter tempo para voltar na questão, para reler ela, para ver se tem alguma noção. Pô, vou interpretar isso aqui com mais calma, com mais cautela, sabe? Então, pular é importante para que vocês conheçam toda a prova e possam acertar. Tiago, não achei nenhuma fácil. Com certeza tem questões que são mais fáceis do que outras. Tiago, o que tu quer dizer com isso? Gente, tem questão no Enem, matemática. Eu uso matemática porque a gente pode reduzir, a gente pode hiperbolizar o processo. O que eu quero dizer com isso? A gente pode exacerbar esse exemplo. Uma questão de regra de 3, ela é muito mais fácil que uma questão de log. Uma questão de log, às vezes, pode demorar meia hora para acertar. Uma questão de regra de 3, não. Então, não tem como tu achar que log tem o mesmo peso, tem a mesma facilidade do que uma questão de regra de 3. Gente, já teve malandragem, eu uso o exemplo do logaritmo, né? Mas já teve prova que, tipo, eles botavam uma questão que parecia de logaritmo, mas era uma regra de 3, era uma pegadinha. Então, tem de tudo por aí, tá? Pessoal, então, 150 minutos é 1 minuto e meio para fazer cada questão, então, por favor, pulem, tá? Aqui a gente já tinha antecipado a TRI, né? Que é a teoria da resposta ao item, que é justamente esse cálculo estatístico que o INEP faz para saber se vocês chutaram ou não. Cara, Thiago, mas isso é injusto porque eu errei por desatenção à regra de 3 e acertei o logaritmo porque eu sabia. Beleza, mas é a regra. Então, é mais fácil, é mais provável que tu acerte a regra de 3 e acerte o logaritmo do que tu erre a regra de 3 e acerte o logaritmo. Questão de lógica. Pessoal, então é o método, né, que faz para te pegar no chute, porque muita gente chuta, e tudo bem. Só que vocês têm que ficar com isso consciente. É muito melhor chutar e acertar do que não acertar.
Então, vocês vão ter pequenos descontos, como aquele exemplo que eu dei. Não é exatamente aquilo, porque é um cálculo muito mais complexo, mas vocês vão ter um desconto na pontuação. Então, lembrando, pessoal, vocês têm essas questões fáceis, as médias, as difíceis, e elas estão misturadas ao longo de toda a prova. Vocês não têm como saber, tá, qual questão pertence a qual grupo. Vocês vão percebendo isso, tá? E, claro, com conhecimento antecipado também, vocês vão saber, pô, eu sei que uma questão de geometria espacial ela é mais difícil que uma questão de geometria plana, por exemplo, ou uma questão que envolve várias fórmulas de geometria espacial, quando uma que só envolve a fórmula do triângulo equilátero, para calcular a área. Mais fácil. Então, o X do Enem, tá, é acertar essas questões que são consideradas fáceis. Por favor, procurem as questões fáceis. E tem questões muito fáceis. Projeção espacial é muito fácil. Tem questões de interpretação, quando o Enem, nas ciências humanas, dá um texto, dá uma imagem, aí vocês têm que interpretar aquela imagem e assinalar a alternativa correta. Tem questões que são muito mais tranquilas, sabe? E tem conhecimentos mais específicos que são mais difíceis de vocês acertarem, que a questão foi feita de uma forma difícil, o comando não está claro, o texto também não está claro. Por exemplo, aquela questão que eu mostrei para vocês das cotas femininas de candidatura, é uma questão relativamente difícil, porque tu tem que ter um conhecimento bem específico sobre o sistema partidário. Mas, ao mesmo tempo, ela pode não ser uma questão considerada tão difícil, porque ela é interpretativa. Se tu sabe que no texto não fala nada sobre apoio a candidaturas, apoio financeiro a candidaturas, tu sabe que pode estar certa aquela alternativa, mas ela não se relaciona com o texto, por isso tem que marcar aquela que mais se relaciona com o texto. Então, bora encontrar as questões fáceis, tá? Agora a gente entra num outro ponto que é muito importante, que às vezes muitas pessoas aqui não sabem, são os pesos das matérias. Vocês concordam comigo que se eu quero fazer, por exemplo, letras, redação e linguagens é muito mais importante para mim, na minha formação, do que ciências da natureza e matemática? Pô, eu vou fazer letras, eu vou ser tradutor, eu vou ser professor de português. Eu quero saber com matemática. E o Enem, ele tem muito disso. O Enem, ele tem essa questão dos pesos, porque, por exemplo, ciências jurídicas e sociais, direito na URGS. Redação é peso 1, deveria ser mais, tá? Eu não sei por que é. Ciência da natureza é peso 1, tá? Ciências humanas e suas tecnologias, peso 3. O que significa peso 1, peso 2, peso 3? Pessoal, significa que na pontuação, cada questão que tu acertar de ciências humanas vai valer por 3. E cada questão que tu acertar de linguagens, por exemplo, vai valer 3 também. E cada questão que eu acertar de natureza vai valer 1 ponto. E matemática, eu não sei por que raios, é 2, tá? Então, alguém falou alguma coisa? Luísa? Oi, eu tenho uma dúvida. Tu sabe quanto que vale para enfermagem cada questão? Luísa, eu vou mandar para vocês o termo de adesão no WhatsApp, tá? O que é o termo de adesão? Cada curso tem um peso diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Enfermagem, né, Lu? Ó. Enfermagem. É peso 1, a redação vai valer 1 ponto. Ciências da natureza e suas tecnologias vai valer 3. Ciências humanas vale 2. Linguagens vale 3. Então, se eu tivesse que priorizar algumas matérias, o que eu priorizaria meu estudo? Priorizaria ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. E ciências humanas. Eu só não estudaria tanto matemática, mas tem uma questão, matemática é a matéria que as pessoas mais vão pior, e quanto mais questões tu acertar, melhor para ti, mais pontos tu ganha. Mas, entre acertar mais valendo 1, eu prefiro estudar mais linguagens e valer 3 pontos. Porque, literalmente, o ponto que tu teria
acertando uma questão em linguagens, ela é multiplicada por 3. Por quê? Porque é óbvio, pessoal, tu vai ser enfermeira. É muito mais importante saber biologia, química, física do que tu saber redação. Precisa escrever daqui a pouco alguma coisa, mas é uma coisa meio lógica. Alguém quer ver algum outro curso? Eu. Pode falar. Audiovisual, por favor. Eu não sei se tem audiovisual na URGS. Não tem, design... não tem audiovisual na URGS. Eu não sei quem falou. Foi eu. Ah, Não tem? não tem, Yasmin. Tem design. Bota designer, então. Design de produto, design visual. Aqui, ó. Design visual. Natureza, peso 2. Humanas, peso 2. Linguagem, peso 2. Matemática, peso 3. É quase tudo igual. Só redação aqui que não sei tão bem. Tá. Meu Deus do céu, eu acreditei nisso. Matemática. Matemática é peso 3, então, né? Mas tem que ver. Yasmin, também tem cursos de design audiovisual, tem cursos de audiovisual puramente em outras universidades privadas, né? Aí tu pode ir bem no Enem, e indo bem no Enem não tem essa questão do termo de adesão, né? Isso aqui muda de universidade para universidade. E aí, se tu tem uma pontuação e tu vai bem tu consegue ir bem pelo ProUni, aí não necessariamente tu precisa ir bem em matemática. Pessoal, vocês sabiam dessa questão do termo de adesão? Sabiam que cada curso que vocês escolherem tem um peso diferente e tal? Se vocês já têm um curso em mente, é legal vocês usarem esse termo de adesão aqui para que vocês possam ter um guia, né? Pô, em vez de eu estudar tudo ao mesmo tempo, eu vou estudar aquilo que vai cair mais na prova. Ou ainda, eu também sempre indico que vocês estudem também aquilo que vocês não sabem tanto. Então, se eu já sei que eu vou bem em linguagens, em humanas, pô, é importante que a gente estude aquilo que a gente não sabe quase nada para a gente poder acertar mais questões e ficar com uma pontuação média maior. Então, essas estratégias vocês têm que raciocinar e pensar sobre isso e encontrar a melhor alternativa para vocês. Exatamente, Eric. Cada faculdade tem um termo de adesão. O que significa? Se eu for tentar para o UFRJ, deixa eu ver aqui. UFRJ, termo de adesão. O que a gente tinha testado aqui era a enfermagem, né? Ó, vamos ver se muda da UFRJ para a URGS. A UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Redação, ó, aqui, ó. Enfermagem na URGS, a redação é 1. Enfermagem na UFRJ é 3. Enfermagem na URGS é 3. Desculpa, ciência da natureza é 3 e aqui é 2. Humanas é 2, humanas é 2 aqui também. Linguagens na URGS é 3 e linguagens na UFRJ é 2. Matemática é 1 na UFRJ. Matemática é 1 aqui também. Ficou claro isso? Cada universidade tem um termo de adesão. E tudo bem, tá? Não tem problema nessa questão. Você só tem que ter ciência de onde vocês mais ou menos vão ir. E com isso a gente vai chegando, né, nessa parte aqui de simulações. Aqui tinha uma calculadora, mas não tem mais. Mas aqui, ó, vou só mostrar para vocês. Redação, peso 1, eu acertei 600, digamos. Natureza, peso 1 também, fica 700. Agora, se aqui é a nota sem peso, aqui é a nota aqui é o peso e aqui é a nota com o peso. Então, eu acertei 600, o peso é 1, é 600. Eu acertei 700, o peso 1 é 700. Eu acertei 700, o peso é 3. Eu fiz 2.100 pontos. Aí depois, linguagens é peso 2, eu vou multiplicar por 2. Matemática, peso 2, eu multiplico por 2. Total, tá? Eu vou fazer 680,
tá? Vezes aqui os pesos específicos, aí eu divido pelo número de pesos, aí dá tua nota, tá bom? Então, olha só a diferença aqui, né? Ciências Humanas eu acertei 700, mas a pontuação foi 2.100. E Ciências da Natureza eu acertei 700, só que como o peso era 1, ficou só 700, tá? Pessoal, ficou claro isso aqui para vocês? Essas dicas aqui são dicas de ouro, tá? Eu não vou entrar agora em conteúdo, porque a galera já tá se esvaindo. E aí a gente entrar em conteúdo de política, de sociologia, de cidadania, capitalismo, um monte de coisa. Mas eu vou deixar para uma próxima aula, tá? E eu quero agradecer vocês por esse encontro, por esse belo encontro que a gente teve hoje. Espero que tenha ajudado. Eu torço muito pelo sucesso de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir ingressar no ensino superior. Acredito muito, muito no potencial de cada um. Lembrando que a gente já aprovou dezenas de pessoas no agarre. Não se resumam ao agarre, estudem por fora, vejam texto, façam as simulações, e eu vou cobrar aqui de vocês, lá no final do ano, falar quem aqui fez as simulações. Pessoal, vocês podem ter certeza que quem fez as simulações vai ir muito melhor no Enem e vai, assim, aumentar muito as chances de ingressar no ensino superior. Então, eu agradeço de coração, espero que vocês aproveitem o sábado, façam um calendário de execução da prova, fala, ó, esse sábado, esse domingo eu vou fazer, esse sábado eu vou fazer, esse domingo eu vou fazer, e, por favor, façam as questões, façam a prova, porque ela não é ela parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que eu treinei muito, ela já não é mais um bicho de 7 cabeças. Pensa no Gabiru, tava nervoso, mas não tava tanto, tá? Agora, se o Gabiru nunca tivesse jogado futebol e tivesse que entrar numa final mundial para defender o Inter, com certeza ele ia estar muito mais nervoso, tá? Um abraço a todos, estou desligando aqui a gravação agora, e a gente se vê em breve. Qualquer coisa me chamem, vou mandar o termo de adesão ali no grupo para todo mundo poder consultar o peso das provas da URGS. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, senhor. Bom fim de semana. Valeu. Iniciar a gravação. Agora eu não consigo parar de gravar.